Fala, meus amigos, tudo beleza? Sejam bem-vindos ao canal Ministério da Razão. Eu sou o professor Fábio de Oliveira, também conhecido como a cabeça brilhante do YouTube ou o melhor naquilo que faz. Bom, seguinte, hoje eu vou falar sobre as leis abolicionistas. Gente, eu fiz um vídeo agora há pouco não, foi ontem, deixei um vídeo aí, onde eu reajo, onde eu faço um react, também uma resposta, né? Aquele Renato Amoedo, também conhecido como Renato 38, e outras figuras ali. E ali eu condeno claramente a fala nojenta daquele ser. Por quê? Porque quando ele vai defender que a propriedade estava sendo violada, porque ele disse o seguinte, que a Lei Áurea violava o direito de propriedade. A propriedade que ele se refere é o escravizado. Isso o Renato Amoedo ou Renato 38 defendeu, ou seja, ele estava defendendo a escravidão, claramente. E claro que isso a gente não pode passar pano, a gente tem que condenar o tempo todo algo desse. E claro, um cara desse não pode apenas ser respondido na internet, ele tem que ser levado ao Ministério Público. Mas eu quero também falar aqui, que eu falei naquele vídeo, queria fazer uma gravação sobre as leis abolicionistas e por que elas não deram certo. Vou tentar fazer aqui, não numa forma de aula, para não ficar muito chato, não vou colocar quadro, então eu vou falar aqui, e o que eu vou falar, você pode procurar em livros, em artigos, em documentários, em vários textos também aí pela internet, você vai encontrar, não só em livros, também você vai encontrar também aqui na internet. Para você que não tem condição de comprar um livro agora, que sei que está muito caro, então você pode encontrar o que eu vou falar aqui, certo? Eu não vou falar, segundo autor tal, segundo livro tal, para não ficar aquela coisa chata, mas vocês podem procurar e vocês vão ver que o que eu estou falando não é nenhuma mentira. Vamos lá, gente. O que acontece? Século XIX ainda tinha escravidão aqui no Brasil e, no caso, a Inglaterra fazia uma pressão muito grande para que o Brasil acabasse com a escravidão. Por quê? Porque os ingleses eram bonzinhos, porque eles tinham amor ao próximo? Não, nada disso. Eles tinham uma política diferente dos ibéricos. Qual que era a política dos ingleses? A política dele era o seguinte: eles viam a escravidão como acúmulo de capital para desenvolvimento. Então, da Revolução Industrial, eles conseguiram a Revolução Industrial, então eles mudaram o tipo de economia, porque eles praticavam. Lembrando que eu já falei aqui uma vez, na Inglaterra, o cara que tinha sua esposa e ficasse enjoado dela, ele ia até lá, praça pública, e ele podia vender a esposa dele, sim, para um amigo. Isso aconteceu até o início do século XX. Pode pesquisar que vocês vão ver aí. Então, a Inglaterra não era tão boazinha assim, os ingleses não eram tão bonzinhos assim, mas tudo bem. Vamos tentar entender o contexto da época. Então eles faziam a pressão e, claro, qual era a principal política de Estado? Era a política escravista. Era a política de Estado dos países que eram dominados por Portugal, pela Espanha e tudo mais. E o que aconteceu? Então foram criando algumas leis para poder mascarar isso. Então, por exemplo, em 1831 tivemos a Lei Feijó. Essa lei teve, claro, o nome devido ao seu criador, que é o padre Diogo Antônio Feijó. Daí, Lei Feijó. O que essa lei ela fazia? O que ela proibia? Proibia o tráfico transatlântico, por exemplo, o tráfico internacional dos escravizados aqui. Só que essa lei, ela adiantou? Ela acabou com a escravidão? Não. Infelizmente ela não acabou. Por quê? Porque isso incentivou o tráfico clandestino. Sim. O que acontecia? Os navios paravam a cerca de 150 metros, mais ou menos, e ali pequenas embarcações pegavam esses escravizados e iam vender no mercado clandestino. Então, isso só fez o quê? Só aumentou a ilegalidade. Essa lei foi aquela chamada a lei para inglês ver. Daí surge esse termo, para inglês ver. Por quê? Porque a Inglaterra fazia uma pressão para que o Brasil acabasse com a escravidão e, claro, fizeram essa lei para parecer o quê? Estavam tomando atitude. E naquele vídeo que eu mostrei para vocês, o infeliz falava o seguinte, que a escravidão iria acabar, porque tinha a lei do ventre livre, tinha a lei dos sexagenários e por aí vai. Não iria acabar, como eu estou mostrando aqui para vocês. Depois disso, cerca de 750 mil escravizados foram trazidos para o Brasil. Ok.
Passa esse tempo, temos em 1850 a Lei Eusébio de Queiroz. Eu falo muito sobre um Eusébio aqui no canal. Não confundir esse cara com Eusébio de Cesareia. Esse cara, Eusébio de Cesareia, é outra pessoa, viveu no século IV, não tem nada a ver com o Brasil, tá? Mas essa lei Eusébio de Queiroz, em 1850, foi criada para quê? Para proibir, no caso, a venda interna. Isso acabou com a escravidão? Não. Por que não acabou com a escravidão? Primeiro que havia senzalas, certo? De negros e negras, ou seja, senzalas de homens e mulheres, eram separadas. O que eles fizeram com isso? Eles juntaram, para quê? Para que, já que eles não podiam mais comprar, então aumentasse a produção, sabe? A produção interna. E tem mais, isso aumentou também a procura, porque encareceu o preço dos caras, dos escravizados, e também teve uma procura clandestina, mas teve. Não acabou com a escravidão. Não acabou. Em 1854, nós temos a Lei Nabuco de Araújo, que tenta reforçar a Lei Eusébio de Queiroz, que iria multar, mas também não adiantou, porque continua a mesma coisa. Aí nós vamos para 1871. Temos a famosa Lei do Ventre Livre. Essa daí é bem conhecida. O que acontecia? No primeiro parágrafo da lei dizia o seguinte, que o filho do escravizado, da escravizada, que após a promulgação daquela lei, da data da lei, ele iria ser livre. Só que tem os outros parágrafos. E não era bem livre assim. Por quê? Porque a partir de 6 anos, o dono desse escravizado e do filho dele poderia pegar o seguinte, quando ele tivesse 6 anos, entregar para o governo e receber títulos de honra, né, coisa assim, ou então ficar com ele até 22 anos. Ou seja, a maior parte, cerca de 85% dos donos de escravos ficavam com esses até os 22 anos. E tem mais, e muitos que nasciam, eles não eram livres por quê? Porque a condição dos pais era de escravizado, então eles acabavam também entrando nessa vida. Por quê? Porque não tinham liberdade. Galera, só um detalhe, vocês estão vendo que eu estou com roupa diferente, porque na hora da edição eu acabei esquecendo um detalhe. Qual detalhe? Eu estava falando sobre a lei do ventre livre, que é o seguinte, que o filho do escravizado, ele ficava, até eu falei, até os 6 anos, ali quando ele fazia 6 anos, ele tinha que ser levado ou para o governo, para adoção, para ser adotado, ou ele ficava até os 22 anos com o dono dos pais. E ele ficava com ele, não era cuidando, não, dando educação, nada disso. Ele ficava mantendo no regime de escravidão. Ou seja, não acabava. E muita gente começou a fazer isso. Ou seja, que eu até citei, que 85% desse pessoal manteve os filhos dos escravizados com eles até 22 anos. E claro, e com isso permitindo com que as senzalas já estavam unidas. Por exemplo, tinha senzala de homens e mulheres juntas, para quê? Para que aumentasse a produção interna, já que o tráfico de escravos estava proibido no Brasil. Então, a lei do ventre livre, ela não acabou. O que eles fizeram? Eles apenas burlaram e ela permitia essas maldades. Então, o filho do escravizado, ao atingir 6 anos, ele era doado. Claro que a maioria não doou, não levou para adoção para receber títulos de nobreza, e ficavam com eles até 22 anos ainda no regime de escravidão. Então foram leis que visavam não visavam libertar os escravos, apenas mascarar. Por quê? Porque os caras que aprovaram essas leis eram o quê? Eram deputados brancos e donos de escravos. Mas vamos continuar. Aí nós temos em 1885 a lei de sexagenário. Essa daí, terrível. Também foi citada lá pelo meliante lá, pelo aquele Renato 38. Essa lei, gente, foi terrível. Por quê? Primeiro, os que chegassem aos 60 anos seriam livres, né? Ok, seriam livres? Não seriam. Por quê? Poucos chegavam a essa idade. Lembrando, estamos falando de século XIX. Século XIX. A expectativa de vida era baixa.
Ainda mais em uma condição de escravidão. Poucos chegavam a essa idade. E quando chegavam, ele tinha o quê? Ele era liberto? Não, não era liberto. Ele não tinha sua liberdade. Ele tinha mais 3 anos, para quê? Que era como se fosse um aviso prévio, para que o patrão dele, o dono do escravo, se organizasse, certo? Para poder tomar essas providências, para poder se organizar financeiramente. E esse cara, ele tinha que se apresentar, no caso, esse escravizado que chegou aos 60 anos, ele teria que ir ao intendente, como se fosse um delegado da época. Chegando ao intendente, o que acontecia? Ele dava um prazo, aí não se fala, a lei não fala, há casos e casos, tinha um prazo para que ele arrumasse emprego. Se ele não arrumasse emprego, claro que não conseguia, ele era mandado para colônias agrícolas, que eram administradas por quê? Por militares. Militares sempre fazendo merda na história, né? Como sempre. E lá ele morria. Ele era condenado. Por que ele era condenado? Não conseguindo emprego. Ele era condenado pelo crime de vadiagem. Então, olha só as leis que eram aprovadas. Olha o que acontecia na época. E aí vem o infeliz falando besteiras na internet, dizendo que iria acabar. Não iria. Falta um detalhe aqui. Quando eu falei sobre a lei do ventre livre, o que aconteceu também? Muitas dessas crianças também, elas eram entregues, para quê? Para grupos de extermínios da época. Por quê? Porque já quando teve a lei do ventre livre, se o patrão matasse o escravizado, ele poderia ter problemas, multas altíssimas. O que acontecia? Entregava para grupos que faziam isso e sumiam. Entendeu? E aí vem 13 de maio, a lei de 13 de maio de 1888, que é a Lei Áurea, que dá fim à escravidão. Porém, essa lei ela teve uma falha. Não é que ela violou o direito de propriedade. As pessoas não são propriedades, não. Qual foi a falha? Não indenizou os escravizados. Tem muita gente que defendia o quê? Que os patrões fossem indenizados. Primeiro, no caso dos patrões ali, não é patrão, que nem hoje não. Era o dono de escravo. Opressor, ele não tem que ser indenizado, ele tem que ser extirpado da terra. Ele e todo mundo, toda a família. Opressor tem que ser extirpado. Então, quem tinha que receber indenização eram os escravizados. E agora, libertos. Porém, isso não aconteceu. Essa foi a lei. Ou melhor, essa foi a falha da lei. Só isso. Mas dizer que violou o direito de propriedade... Gente, alguém que fala isso tem que ser trancafiado. Ou pagar uma multa altíssima. Tem que ser processado. Por falar uma besteira dessa. Porque a história ela foi horrível, gente. O que aconteceu aqui, sabe, foi algo que ultrapassa em número a morte no Holocausto. O Holocausto realmente existiu. Só que o pior foi aqui, se podemos chamar assim, né? Vamos fazer uma analogia. O pior que aconteceu nas Américas. O pior de todos foi aqui. Então, só para você entender o pano de fundo dessas leis abolicionistas. Por quê? Porque elas visavam o quê? Elas visavam manter o mesmo sistema. Elas foram aprovadas por deputados brancos e que tinham que eram donos de escravos. Por isso que essas leis foram criadas. Não foi para proteger, né, porque o Brasil estava evoluindo, não. Claro, teve a pressão da Inglaterra, que eu já expliquei, e também expliquei que a Inglaterra não era boazinha coisa nenhuma, mas eles mudaram agora só a economia, entendeu? E aí pressionaram as outras nações. E claro, na época a Inglaterra era como os Estados Unidos hoje, ok? Então, gente, tá aí para você entender um pouquinho a história, para não falar merda, para a pessoa não falar besteira. É claro que, infelizmente, você vai ter pessoas que nem esse tal de Renato 38, mas que a gente faça frente. Eu vou falar uma coisa, eu vou repetir para os meus amigos: reajam aquele vídeo, reajam, porque aquele cara tem muito alcance. Ah, mas não vai adiantar nada. Primeiro, esse cara ele tem que ser condenado, ele tem que ser processado, sei lá, tem que ser levado ao Ministério Público. E isso só vai acontecer se a gente pressionar. Se a gente ficar quieto, sabe o que vai acontecer? Muita gente vai ficar indo na onda dele. E sabe o que pode acontecer? Nós temos a cada dia leis que vão só prejudicando o ser humano. Você quer que volte isso? Ah, não, mas isso não vai voltar, não. Ué, imagina colocar 99% da população igual esse cara. Imagine.
Quando os caras falam uma besteira, não tem punição mesmo, vou falar o que eu quero aí, acaba que outros vão na dele. Então, gente, não vamos ficar quietos, não vamos. Vamos reagir, vamos tomar atitude, e tudo aquilo que incentiva crime tem que ser denunciado. Como eu falei, teve um cidadão esses dias que incentivou grupos de extermínio. Vocês sabem quem é. Não vou nem falar o nome dessa pessoa, que eu não quero sujar minha boca falando o nome desse desgraçado. Mas vocês sabem quem é. O cara defendeu o grupo de extermínio. A gente tem que denunciar isso. Certo? Eles não param. Então, se a gente parar, os caras avançam. Tá bom? Então eu vou pedir para você agora ajudar o canal para a gente continuar denunciando, levando informação. Acho que esse vídeo ele foi bem elucidativo, ele ajudou você, e aqueles que não conheciam a história, passou a conhecer um pouquinho. E também para você que está na dúvida, pode pegar esse vídeo, assista, anote as principais observações e vai pesquisar. Não fique só nas minhas palavras, ok? Então tem aí a forma de você ajudar, como tem o Pix, você pode ajudar aí, que é fabio.deoliveira2011@gmail.com ou fabiodeoliveira2099@gmail.com. Também tem aí o botão Valeu Demais, o clube de membros. E você que não tem cartão de crédito, tem aí o Apoia-se, tem aí a vaquinha e o Pix já citei, tá? E deixa as propagandas passarem até o final. Então é isso, estamos juntos pela propagação do conhecimento, contra a desinformação, contra a ignorância. Então até a próxima, valeu, sucesso e tchau, tchau, fui!